Sexto domingo, multiplicação de os dons e talentos. Mateus 25, abra a Bíblia ou acompanhe pelo telão, versículo 14 ao 29. Pois será como um homem que, ausentando-se, do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro deu 2 e a outro deu 1, de acordo com a capacidade deles. Repete comigo: de acordo com a capacidade deles. E então partiu. O servo que tinha recebido 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que tinha recebido 2, outros 2. Mas o servo que tinha recebido 1 talento, saindo, fez um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e fez ajuste de conta com eles. Aproximando-se, o que tinha recebido 5 talentos entregou outros 5, dizendo: o senhor me confiou 5 talentos e aqui estão outros 5 que ganhei. O senhor disse: muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, sobre o muito colocarei. Venha participar da alegria do seu senhor. E aproximando-se, E aproximando-se também o que tinha recebido 2 talentos, disse: o Senhor me confiou 2 talentos, e eis aqui outros 2 que ganhei. Então o Senhor disse: muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, sobre o muito colocarei. Venha participar da alegria do seu Senhor. Chegando por fim, o que tinha recebido 1 talento disse: sabendo que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou, ajunta onde não espalhou, fiquei com medo e escondi o seu talento na terra. Aqui está o que é seu. Mas o Senhor respondeu: servo mau e preguiçoso, você sabia que eu colho onde não plantei e ajunto onde não espalhei. Então você deveria ter entregado o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Portanto, tirem dele o talento e deem ao que tem 10. Porque todo aquele que tem lhe será dado, e será dado em abundância, mas o que não tem, até o que tem, lhe será tirado. Olha a pessoa que está do teu lado, fala: você entendeu? Todo mundo comigo agora, aleluia, que é a vinheta gospel para você guardar o que Deus está falando na hora da vinheta, amém? Senhor, obrigado, meu Deus, estamos no melhor lugar da terra, na tua casa, temos sido, Pai, abençoados, temos sido, Senhor, de forma especial, visitados, cheios, Senhor, da tua presença, da tua glória. Agora que o nosso coração seja, Senhor, uma terra pronta, Pai, uma terra tratada para receber de ti, meu Deus, aleluia, a semente que vai se multiplicar e os talentos que nós vamos multiplicar, em nome de Jesus, amém e amém. A Bíblia, nesses textos, ela está em vermelho, amém? Então, eu acho que, não sei se é influência do Flamengo, estou brincando, está tudo bem, vamos direto à palavra que Deus tem para ministrar. Podem sentar, obrigado. Vamos direto àquilo que Deus tem ministrado. Uma coisa que, novamente, o Senhor falou tão forte ao meu coração, preste atenção a isso, é que todos os fatos que aconteceram com Jesus é de grande relevância para a gente, não é? Sim ou não? Grande relevância. As curas que ele fez, a forma com que ele agiu, né, em determinada situação, a forma com que ele respondeu aos religiosos, ou seja, todos os fatos, eles são chapantes para nós. Em João 9, nós temos o cego, que Jesus ele colocou a saliva na terra, colocou nos olhos dele, falou para ele se lavar no tanque, que é o tanque de Siloé. E Siloé significa o quê? Significa envio, chamado, tem o significado de que havia cura
para aquele cego para um propósito. Todo mundo ok? Havia cura, que as águas de Siloé, Jesus preparou tudo, mas deixou para que fosse uma decisão dele, uma iniciativa dele, ir ao tanque para lavar os seus olhos, e ele foi definitivamente curado. Glória a Deus. O que Deus está falando através disso? Eu tenho milagres que ninguém podia imaginar, que eu quero fazer, vou fazer na tua vida, mas entenda que esse milagre não é para o teu maior conforto, não é só, vai acontecer também isso, mas não é só para que você se sinta homenageado, presenteado por Deus, mas o âmago, a questão, o princípio espiritual é que Deus queria usar o seu filho Jesus para curar aquele cego, para que ele cumprisse um propósito. E já no primeiro dia ele cumpriu muito desse propósito. Você se lembra? O texto de João 9, lê na tua casa. É o único capítulo, mais um capítulo que nos mostra, né, a dúvida ou o entendimento espiritual que era muito rasteiro para os discípulos quando eles perguntaram: Senhor, quem pecou? Foi esse jovem, esse homem, ou foram os seus pais? Jesus respondeu categoricamente: não foi ele e não foram seus pais, foi para que se manifestasse a glória de Deus. Oh meu Deus, o que é se manifestar a glória de Deus? É só a cura que ele receberia? Não, seria aquilo e como ele teria o cumprimento de um propósito através da vida dele. Até aí tudo bem? Ok? A multiplicação de dons e talentos que o Senhor coloca nas nossas mãos. Quando a gente identifica os fatos, nós ficamos maravilhados. Glória a Deus. Mas quando nós somos ministrados através de uma parábola, aí tem uma grande diferença. Por quê? A parábola não foi um fato que aconteceu. A parábola foi um roteiro e uma história que o Senhor contou, e que o roteiro e essa história, do princípio ao fim, tem um embasamento e um conteúdo de ensinamento e de transformação para as nossas vidas, que, desculpa, só o que é filho de Deus, mas é muito teimoso, que não cai a ficha, que não percebe. Porque, diferente de fatos que aconteceram e foram relatados, a parábola, Jesus, ele dá o texto, ele dá o subtexto, ele dá o contexto, ele põe texto, por causa da profundidade que ela tem. E qual foi a história que Jesus contou? Aquela que nós acabamos de ler. E uma coisa que sempre me intrigou, e me entregou quando ainda eu era adolescente. Na infância eu já tinha lido esse texto. Na adolescência eu fui ministrado muito mais vezes, mas ninguém nunca tinha me dito isso. Sabe qual era o meu conflito? Deus não é um Deus de amor, Deus não é pai, Deus não pode vir de Deus, a última frase que nós lemos, aquele que tem, vai o quê? Vai ser acrescentado, e aquele que não tem, até o que tem vai ser tirado. Desculpa, queridos, mas eu não era tapadinho, né, quando adolescente. Tudo bem que eu repeti 2 vezes a quinta série, mas fiz 3 vezes ela, mas não era. O texto é claro: aquele que tem, lhe será acrescentado. Aquele que não tem, até o que tem. Eu falo: Senhor, isso não está batendo, não está fechando essa equação. O Senhor é Deus de amor, o Senhor é tipo Robin Hood, tira do que tem para dar para o que não tem. Não é isso que você espera, né, de um Deus de amor? Só que a grande diferença, no dia que o Senhor me revelou, e eu não tinha sido ministrado dessa forma antes, mas no dia que o Senhor me revelou, eu falei: cara, faz todo sentido, porque não é aquele que tem. Sabe o que o mundo lá fora fala? Que o segredo é fazer o primeiro 1 milhão. Eu fui na feira, comprei vários milhões, não adiantou nada, não resolveu nada, não fez nada. Mas o mercado não fala? Ó, o grande segredo: junta o primeiro 1 milhão, porque dinheiro faz dinheiro.
Agora eu contrario veementemente essa tese. O que faz, não só dinheiro, mas faz todas as coisas, é a unção. E a unção, ela é derramada, mas ela só tem efeito quando eu uso essa unção e não paro de usar para o propósito de Deus. Deus trata o reino dele e os propósitos que ele tem de uma forma muito séria e muito rígida. Qual foi o exemplo que nós conhecemos aqui nessa parábola? 3 receberam, um 5, um 2 e o outro 1. O que recebeu 5, ele rapidamente saiu correndo para multiplicar. Aqui está escrito, né? Imediatamente ele saiu com disposição para multiplicar. O que recebeu 2 fez a mesma coisa. E o que recebeu 1, ele enterrou o seu talento. Hoje você vai fazer uma consulta e uma pergunta para você mesmo. Eu tenho recebido talentos de Deus que eu estou enterrando, ao invés de sair com máxima disposição para multiplicar? Querido, se eu falar que eu não estou fazendo isso, eu estou subestimando Deus, porque o mesmo Senhor, Ele falou que nós faríamos coisas iguais e maiores que Ele fez. Aonde que a gente coloca esse versículo? Bispo, talvez isso, lá em Atos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, em todo o livro de Atos dos Apóstolos, isso tem acontecido, mas será que é para o dia de hoje? Será que é para o tempo de hoje? Eu quero afirmar para você que a história, o argumento, que o roteiro que o Senhor criou em cada parábola, não tem tempo de duração, não tem prazo de validade. E nós, como igreja, como corpo de Cristo, precisamos nos questionar. Se é possível, eu não vou fazer por quê? Porque eu não decidi crer nessa palavra e sair para multiplicar. Mas eu estou pegando o talento e eu estou enterrando o talento. Eu quero hoje, em nome de Jesus, dizer uma coisa para você. Se não é aquele que tem, vai ser acrescentado, aquele que não tem, até o que tem, vai ser retirado. Se não é no bolso, o dinheiro é sim no coração. Então, não é aquele que tem ou que não tem aqui, é aquele que tem ou não tem aqui. O que o último, com um talento, não tinha aqui. Ele tratou daquilo que ele recebeu como privilégio do seu Senhor, ele tratou com absurdo descaso. E querido, em nome de Jesus, hoje a gente abre o coração e fala para o Senhor: Senhor, vê se há em mim, como Davi falou no Salmo 139, algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Porque o Senhor, Ele não está trazendo isso para a gente para constatar, né, ou constar que nós não somos merecedores, ponto, vamos viver uma vida de sobrevivência. Ele não fez isso, ele fez e está ministrando hoje aos nossos corações, porque nós estamos no ano apostólico de Eliseu, porque ele tem a multiplicação, mas o que ele deseja, que os talentos que ele colocou, entende-se por talento a unção que ele já derramou sobre a tua vida, entende-se por talento coisas que ele já deu oportunidade de você realizar, entende-se por talento, característica. Eu estava dando testemunho para a pessoa do Uber que me trouxe, e ele é cristão, ele tem uma banda numa igreja lá em Irajá, e eu comecei a contar para ele, quando nós temos o desejo de tirar o evangelho de 4 paredes e colocar o evangelho, espalhar no nosso testemunho pessoal. Sabia que a unção, a presença dele que ele colocou na tua vida é um talento indescritível, só que esse talento ele fica ofuscado. Ou eu tenho liberdade quando eu entrar no transporte público, quando eu ver que alguém que trabalha comigo, algum familiar, e eu abrir a minha boca e me colocar como servo de Deus, discernindo e fazendo o que Deus espera e deseja que a gente faça. Mas isso pouco ocupa, pelo contrário, a gente diz: não, alguém vai pregar. Eu creio completamente de que quando nós entendemos que o primeiro talento
que precisa ser multiplicado é o entendimento no nosso coração das coisas que são espirituais. Nós não estamos falando de ativismo religioso em atividades e trabalhos dentro da igreja, mas conforme a carta em Apocalipse, a igreja que Jesus deu a Éfeso, falando: tenho a teu favor um punhado de coisa, mas tenho contra ti que deixaste o primeiro amor. E o Espírito Santo de Deus, ele tem ciúmes de nós. Então eu quero liberar essa palavra sobre a tua vida, dizendo: Senhor, eu vou me levantar de forma diferente, eu vou me levantar com o desejo da multiplicação no plano espiritual, em primeiro lugar, desse meu primeiro amor, aleluia, o retorno desse primeiro amor. Essa pessoa que recebeu um talento, eu disse que ele subestimou de várias maneiras, e de fato, ele tinha na cabeça, tanto é que ele diz isso para o Senhor dele, que o Senhor era severo, que colhe aonde não planta. Você sabe, um dos graves problemas do Evangelho nos dias de hoje, o cristão, ele sai presumindo as coisas. Ele presume, aquele cara que enterrou o talento, ele presumiu que o Senhor era muito severo e que ele não... E algum tempo atrás o Senhor falou no meu coração: vê a história, como é que aconteceu, que Jesus montou, vê do jeito que foi. Quando os dois que multiplicaram apresentaram, o Senhor falou: não, porque só 5, né, deveria ser mais que 5, mira aqui logo isso aqui. Foi esse o comportamento? Não. O que tinha 10, ficou para ele os 10. Ainda foi acrescentado aquele que não tinha multiplicado. Então ele presumiu. O Senhor, ele é muito severo. Ele colhe onde ele nem plantou. Querido, vamos baixar a bola e vamos entender que o que você tem não é um administrador do universo que te coloca numa lista numérica de mais um que está com ele, pertence ao reino dele. Deus te deu a condição de filho. Ele não quer nos chamar apenas de servo, ele quer nos chamar de amigos. Então, em nome de Jesus, que a partir de hoje você tenha essa consciência de que tem multiplicação para ser feita, e multiplicação daquilo que um dia Ele plantou no teu coração, a multiplicação do teu coração. Aquele que tem coração vai ser acrescentado ainda mais, vai ter uma relação de amor com o Senhor, vai receber a palavra que Deus deu através do seu filho para o jovem rico, mas que depois foi explicada. O jovem rico não ficou sabendo, mas para Pedro foi dito: não tem ninguém que, deixando pai, mãe, terras, ou seja, os seus próprios interesses e prioridades, que não receba ainda nesse tempo 100 vezes mais, oh Deus, e depois a vida eterna. Aleluia. É tão simples se nós entendermos que, diferente de um fato que me edifica, como João 9 que eu mencionei, mas de algo que me mostra, é essa a verdade, é esse o caminho, é essa pergunta que eu tenho que fazer para mim. Eu tenho multiplicado o talento que Deus já colocou nas minhas mãos. Você salvo é um talento, multiplica esse talento alcançando outras vidas. É o cumprimento do ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, fazer discípulos. E o chocante, eu tenho batido nessa tecla, porque eu sei o que Deus falou comigo, o que Ele quer e o que Ele vai fazer com a sua igreja, por algo que Deus deu propósito, falando que é um dos pilares desse ano, que é o discipulado. E discipulado é diferente de uma pregação. Eu tenho dito isso, discipulado é diferente de uma célula. Discipulado é o transmitir, mas também o transferir das coisas que Deus já permitiu que a gente vivesse. Esse grupo que a gente abriu de discipulado, eu fico assim, eu não me lembro quantas pessoas de Botafogo, que o Alexandre, o pastor, a Rebeca, o pastor Gabriel, alguns, né, eu tenho visto, mas a totalidade da igreja,
ou a gente risca e corta da Bíblia, né, quando Jesus falou, fazei discípulo. E o que Deus quer criar de mover nesse ano de Eliseu, não é só para nós sermos discipulados, mas é para você estar preparado e discipular muitas outras pessoas. Só que a própria Bíblia diz em Timóteo que eu não posso discipular se eu não for discipulado. O discípulo nunca está acima do seu mestre. Não estou falando hierarquicamente, estou falando como organismo, como corpo. Só que a gente ouve e a gente, alguém vai querer fazer. Mas o que Deus está falando? Existe algo que Deus direciona, e não é de outro jeito, mas é do jeito que Ele direciona. O Flavinho, eu vi nessa quarta-feira também. Eu fico observando, não para fazer chamada de vocês, mas é porque eu tenho zelo e preocupação pela vida de vocês. Eu disse para vocês, toda madrugada, entre meia-noite e 5:30 da manhã, nós temos orado, colocado diante de Deus a vida de cada um de vocês. Deus tem se revelado, Deus tem falado aos nossos corações, e esse é um cuidado da parte de Deus, para cada um de nós. Se eu tiver entendimento, e ao invés de fazer o que tinha um talento, que foi lá, enterrou, enquanto os outros imediatamente saíram a multiplicar. Quando eu tenho essa postura, eu quero te dizer, até na tua vida secular, vida profissional, vai refletir diretamente, vai causar diferença brutal, vai fazer, em nome de Jesus, com que a nossa vida seja habilitada. Você entende o que o Espírito Santo de Deus quer colocar em nossos corações? Então, não deixe de buscar em você mesmo, buscar essas respostas e começar a ter esse posicionamento que vai nos fazer viver nesses 7 domingos as razões espirituais e os caminhos de como o Senhor quer nos levar a patamares superiores. Quem crê nisso em nome de Jesus? O que eu quero que você absorva não é só o detalhe do discipulado de quarta-feira. O que eu quero que você absorva é que existe uma dimensão desse novo patamar que vai surpreender, não só você, vai surpreender todos que estão à sua volta. E as palavras de Jesus, diferente do que o outro presumiu, foi: entra no gozo do seu Senhor. Não vamos viver fora, em nome de Jesus, dessa palavra que Deus está colocando em nossos corações. Eu quero convidar você, em nome de Jesus, a ter posicionamentos. Deus não está, repito, falando todas essas coisas para nos evidenciar que nós estamos fora de contexto. Não, Ele está esticando a mão e dizendo: filho meu, toma posição, valoriza os talentos que eu coloquei nas tuas mãos e vem com essa disposição para fazer a multiplicação deles acontecer. De novo, a palavra nos devolve as primeiras frases de que Deus tem um compromisso com a missão dele. O Senhor tem um compromisso com o plano de salvação que Ele trouxe para esse mundo. Nós podemos achar, o plano de salvação foi alcançado na sua plenitude, ele foi resolvido no momento da morte e da ressurreição do Senhor. É verdade? Sim, claro. Mas o Senhor, Ele foi assuntado ao céu. Hoje, Ele recebeu toda a autoridade de Deus no céu e na terra. Hoje, Ele governa o universo, Rei dos reis, Senhor dos senhores, mas Ele não passou e Ele venceu. Ele quer derrotar Satanás através do seu reino estabelecido, aonde Ele veio, Ele se fez homem, Ele morreu, Ele ressuscitou. Então o Senhor continua compromissado com o resultado. E querido, cá para nós que fomos alcançados e somos salvos e temos o nome escrito no livro da vida, é muita distração
espiritual não entender que o Senhor quer alcançar as 8 bilhões de pessoas da terra, que Ele não quer que ninguém vá para o inferno, que ninguém seja condenado eternamente. E nós desvalorizamos, desperdiçamos, nós permitimos que muitas vidas sejam tragadas e elas estão a caminho da morte eterna, porque nós não nos levantamos e não apresentamos e multiplicamos o talento da forma com que o Senhor espera. Quem ganha, ou vamos inverter, quem perde sem a multiplicação do talento? Perde o reino de Deus, perde a igreja, perde eu e você. Quem ganha quando existe a multiplicação de talentos com esse entendimento? Ganha o reino de Deus, ganha a igreja de Jesus Cristo, ela se transforma numa igreja operosa. Você acha que se o Senhor não se importasse com uma igreja operosa ou não, as 7 cartas do Apocalipse seriam escritas, o próprio Senhor daria cada palavra para o apóstolo João, para ele registrar? Você acha que sim? Eu tenho certeza que o compromisso, que o desejo do Senhor é que a gente possa olhar para as 7 cartas, de não ser morno ele está a ponto de vomitar, da gente prestar atenção aos movimentos de Jezabel, enquanto entidade demoníaca, que tenta ser manipuladora, que tenta calar a voz profética, que tenta, enfim, desviar o homem, a atenção, mas não é só, tem 3 coisas que podem derrubar um homem de Deus, e isso o inimigo faz desde sempre, só que o homem não percebe. 3 coisas. Primeiro, o poder, quando ele começa a achar que é ele que faz, ele está tocando na glória de Deus. O segundo é o sexo, aonde as pessoas muitas vezes subestimam, e o inimigo consegue derrubar o homem de Deus. E o dinheiro é a terceira coisa. Querido, em nome de Jesus, nós precisamos todos os dias nos blindarmos, precisamos todos os dias refletir nisso e não deixar que a nossa vida seja roubada. Em nome de Jesus, eu quero declarar, Deus tem um tempo novo para inaugurar, amém? Deus tem um novo para te dizer, e eu sei que o Espírito Santo de Deus é Ele que está convencendo, é Ele que convence do pecado, da justiça, do juízo, e é Ele que está convencendo, e não te entristecendo, mas te alegrando, dizendo, lembra que naquela palavra que eu derramei sobre você, eu te dei tal talento, eu te dei tal capacitação, eu te dei, e o reino de Deus precisa de cada um de nós, porque não são os anjos que vão vir e pregar, somos nós, foi dado esse privilégio para nós, não podemos desprezar. Quem quer hoje viver a multiplicação do talento que Deus já te deu, e se preparar para receber novos talentos, talento vem junto com a unção, talento no discipulado de quarta, mais uma vez eu ressaltei, nós temos a oportunidade de ter uma igreja vigorosa, onde os dons espirituais que são revelados em 2 Coríntios 12, eles são dons que, se nós formos e somos armas, mas sem essa munição, o inimigo ocupa espaço. Em nome de Jesus, Deus tem muita coisa para multiplicar na tua vida. Pensa num casamento 100 vezes mais feliz. Pensa em filhos 100 vezes mais realizado. Pensa, aleluia, em cada uma das coisas, nessa proporção de 100 vezes mais. Na hora que eu tenho consciência disso, na hora que eu me posiciono sobre isso, eu vou entender o texto, o contexto, o subtexto, eu vou entender, e o Espírito Santo de Deus vai nos mover, amém? Deus me deu o privilégio de ser pastor da tua vida, de ter a oportunidade de abençoar a tua vida, de acompanhar, de pastorear. A palavra que Deus está trazendo é a palavra que nos direciona para viver
essa vontade boa, perfeita e agradável do nosso Deus. Amém, queridos? Quem deseja, fica de pé em nome de Jesus. Vem aqui para frente. Vamos dar esses minutos, uma qualidade de tempo ao nosso Deus. Vamos dar, nesses próximos minutos, a certeza no nosso coração de que nós temos que, de salto, ir em direção a multiplicar esses talentos. Deus me revela que uma alegria tão intensa vai chegar ao teu coração. Eu quero com muito amor, amém, aqueles que desejarem, bispo, independente de ser ungido ou não, eu quero estudar mais a palavra de Deus, eu quero fazer um curso de presbítero, de diácono, de pastor, independente de ser ungido ou não, eu quero falar, Senhor, eu quero estar apto, eu quero ouvir a direção que Deus dá para a igreja, e não por ativismo, mas porque eu amo o Senhor, me colocar para fazer as coisas que Deus me pede. Nós temos um planejamento para 2026, muito especial, muito lindo, que Deus colocou em nosso coração, e que eu vou marcar uma reunião, muito provavelmente pelo Zoom, para a gente fazer ela rapidamente, já que temos feriados, né, onde as coisas dispersam um pouco. Mas eu queria dizer para você, todo passo que você der em direção a isso, você vai ver esse multiplicar de Deus, que ele acontece no plano espiritual, mas ele acaba sendo materializado em tantas outras frentes. Vou pedir para você pegar a Santa Ceia, colocar em suas mãos, e a gente vai estar orando nesse momento especificamente por isso. Vamos participar da Santa Ceia, vamos embora para a nossa casa, mas o que eu mais desejo é que o nosso coração, com tudo que Deus fez, com louvor, com as orações, com todas as coisas, que a gente possa sair daqui realmente fervendo em nosso coração, em nosso espírito. Amém, queridos? Em nome de Jesus. Pedir para os pastores ungirem a tua vida. Senhor, eu quero clamar, Pai amado, porque a palavra que foi derramada, a palavra, Senhor, que nos confronta, mas não nos acusa, não nos traz tristeza, mas nos traz, Senhor, Pai amado, as decisões que precisamos tomar, decisões, Senhor, para não deixar, Pai, que quando o Senhor perguntar para nós sobre os talentos, a gente coloque, Senhor, argumentos, desculpas, como aquele que recebeu explicações, porque presumimos coisas. Senhor, nós queremos, Senhor, rasgar as nossas vestes, rasgar os nossos corações, receber o óleo da unção, Senhor, para nunca mais nos distanciarmos, meu Deus, mas ouvindo a Tua voz, nos levantarmos, nos dispormos, Senhor, para multiplicar, Senhor, esse talento. Oh, meu Deus, ficou com aquele que tinha 5, os 10 que foram multiplicados, e foi acrescido daquele que tinha enterrado, porque o Senhor falou: fostes fiéis no pouco, fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Senhor, Pai, queremos ser fiéis, meu Deus, eu quero ser fiel à tua voz, ao teu comando, Senhor, eu quero ser fiel, Senhor, como Jonas foi, quando, Senhor, ele teimou contigo, quando ele, Senhor, desobedeceu, se rebelou. O Senhor queria que ele tivesse a disposição para cumprir o querer que era teu, para que uma cidade, um reino inteiro se arrependesse, Senhor. Ele se dispôs para fugir, Pai, que cada um de nós nunca mais tenhamos, Senhor, a postura de fugir, meu Deus, fugir de ter o talento, de multiplicar o talento, de te servir, Senhor. Aleluia. Nós queremos ter mais no nosso coração, Senhor, queremos ter mais no nosso coração, no nosso íntimo, meu Deus. Pai, não é aquele que tem no bolso, é aquele que tem no coração, meu Deus. Oh, Pai, honra a vida dos teus filhos, coloca cada um dos teus servos, Senhor, com um apetite de fazer a tua vontade, o teu querer, meu Deus. Oh, Pai amado, vem Espírito Santo de Deus, o que estamos falando agora, Senhor, no dia do juízo final, no dia em que comparecermos diante do trono branco, Senhor, cada um dos teus filhos vão ter, Senhor, as palavras de Paulo: combati um bom combate, aleluia, percorri o caminho, guardei a fé, meu Deus.
Deus. Alarachuri canta ere chore ere canta. Aleluia, que existam decisões íntimas, decisões no interior de cada filho teu, de estar junto, de se aproximar, meu Deus. Oh Pai, de vencer etapas que tentaram coibir, tentaram, Senhor, impedir, tentaram atrapalhar, Senhor. Nós não vamos viver sujeito a isso, mas vamos ter, Senhor, aleluia, o novo, a novidade que o Senhor vai nos trazer, em nome de Jesus. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. O Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça, o partiu e disse: esse é meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Obrigado, Senhor. Nós declaramos o nosso amor a Ti, o meu amor a Ti, Senhor. Comi dele todo em nome de Jesus. Pega o teu cálice olhando para o teu irmão, em nome de Jesus. Declara: o Senhor já derramou muitos talentos sobre a tua vida. Eles vieram acompanhados de unção para multiplicá-los. Nunca mais o inimigo nos roubará, apagando a chama da unção, para que sejamos pessoas normais, homens naturais. Você é um homem espiritual, raça eleita, consagrada ao Senhor, e dessa maneira nós vamos ver, eu vou ver a multiplicação de todos os talentos que o Senhor confiar em tuas mãos. E a igreja será abençoada, o reino vai crescer, mas acima de tudo, o Senhor vai se agradar. Você e tua família serão abençoados por isso, em nome de Jesus, amém. Levante teu cálice, aleluia, declara em alto e bom som: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Vencida foi a morte pela vida, o meu Redentor vive. De novo, o meu Redentor vive. Bebei dele todo em nome de Jesus. Santo, Santo para sempre. E o teu povo canta: Santo, sim, é o Rei dos Reis. Santo, tu sempre serás. Santo, Santo pra sempre. Levante suas mãos. Levante suas mãos. Deixa eu pedir para você baixar a mão por 1 minuto. Sexta-feira agora, uma geração que eu sei que é linda, onde Deus está preparando e serão o futuro da igreja. Eles vão estar embarcando para São Paulo. O ônibus sai na sexta-noite da estadual, amém? De toda a estadual do Rio de Janeiro. Tem muitos jovens que querem ir, mas não podem, porque não tem recurso nesse momento. Eu gostaria de convocar todo mundo, amém? Eu pedi aqui de Botafogo, eu sei que muitos já participaram, até individualmente, compraram ação entre amigos, mas só para a gente ser bem objetivo, eu gostaria de levar não só aqueles que conseguiram, aqueles que batalharam e venderam, eu gostaria de levar de fato todos que quiserem e puderem, porque são marcas muito profundas. Pastor Gabriel, pastora Rebeca, muitos pastores,
Paulinha foi no acampamento, em vários, Ricardo chegou aí também. São marcas muito profundas. E eu quero pedir para que a gente agora tenha 12 pessoas que possam entregar esse valor. Não come pizza hoje, faz alguma coisa de especial, mas seja uma das 12 pessoas para a gente poder viabilizar, fazer com que tudo que já está planejado para eles aconteça. Amém? Quem são as 12 pessoas? Eu sou uma delas. Quem mais me acompanha? Levanta a mão, sacode a mão, aleluia. O valor? R$1.500, as 12, estou brincando, é R$100, é que a gente está acostumado. 1, 2, 3, 4, 5, glória a Deus. 6, glória a Deus. 7, Tiaguinho, glória a Deus. Quem mais? Aleluia. Eu passo os olhos rápido para não constranger ninguém, mas eu falei 7, então são 8. Amém, glória a Deus. Falta só 4. Aleluia. Deus vai tocar no teu coração. Deus vai dar a visão do acampamento como ele é, para que a gente... Mas o meu coração se alegra da gente poder viabilizar. Amém, queridos? Vai ser na conta do pastor Douglas, tá? O Ale tem a conta dele, tá? Só para a gente já pagar a empresa de ônibus amanhã, tá? Levante suas mãos. Senhor, obrigado por essa noite. Obrigado, Pai, por todas as coisas que o Senhor falou aos nossos corações. Em cima disso, tomando posse, nos apropriando, nós vamos viver, Pai. Tem muito mais coisa para o Senhor fazer em cima dessa palavra. E serão, Senhor, vastos os testemunhos de que eu coloquei, aleluia, o desejo de multiplicar os talentos. Eu me empenhei, eu coloquei à disposição a minha vida, o meu tempo para o Senhor. E o meu Deus, Ele acrescentou tudo aquilo que não só eu esperava, mas tudo aquilo que não só eu queria, mas tudo aquilo, Senhor, que meus olhos nunca tinham visto, que eu nem imaginava, nem sonhava. Seja assim a tua vida, seja assim a tua semana, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Eu amo a vida de vocês. Um beijo no coração. Deus abençoe. Vá em paz.